para você brincar. Saúdo a todos no círculo central. A bola me espera na marca da cal. O time todo ligado, o jogo vai começar. Mas hoje é decisão. O time só vai ganhar. Com toda a garra eu vou ao som do rock and roll. Hoje vou arrebentar. Mas hoje é decisão. Capitão Tsubasa, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Super Campeões. Foi uma série de mangá publicada de 81 até 88 que rapidamente ganhou uma adaptação para as telinhas japonesas, onde os telespectadores acompanharam a evolução de Tsubasa até chegar na seleção de base japonesa. O desenho ficou conhecido pelos movimentos exagerados e fantasiosos que davam dinâmica às partidas. No Brasil, o anime só veio chegar em 1997 e era transmitida pela TV Manchete a sua segunda versão, onde depois de resumir toda a primeira temporada, ela focava na Copa do Mundo Sub-20. Até que Oliver Tsubasa vai jogar no São Paulo e ganha a final do Brasileiro contra o Flamengo. Essa versão acabou não fazendo muito sucesso aqui no Brasil, principalmente pela demora, e todo o contexto histórico teve que ser mudado. Por exemplo, todo o contexto que envolvia a Copa do Mundo de 94 foi transmitido como se fosse a Copa de 98. Além disso, boa parte da dublagem foi feita de maneira bem desleixada. Alguns anos depois, a terceira parte começou a ser exibida pelo Cartoon Network. Parte essa cujo foco era a Copa do Mundo de 2002, que era sediada pelo Japão e pela Coreia do Sul. Essa foi a que de fato fez bastante sucesso aqui no Brasil. Antes da Copa, Oliver goleia o Palmeiras por 4-0 e deixa o São Paulo para jogar no Barcelona junto de Rival, personagem inspirado no craque Rivaldo. Além dos times e jogadores já citados, várias outras referências ao futebol mundial são feitas no anime, mas por uma questão de direitos autorais, alguns nomes tiveram que ser trocados. No anime, São Paulo é conhecido como Brancos e Flamengo como Domingos. E os clássicos rivais Barcelona e Real Madrid são conhecidos como Catalunha e Bernabéu, respectivamente. Outro jogador que foi homenageado foi o craque Raí, que serviu de inspiração para a criação do personagem Radunga. Yoshi Takahashi, criador do Super Campeões, cresceu gostando de esporte de uma maneira geral, principalmente basquete e beisebol. Mas depois de assistir a Copa do Mundo de 78, ele se apaixonou por futebol. E o clube que ele mais simpatizava era o Barcelona. Na década de 70, outra história que seria muito importante para a criação de Tsubasa. O jogador japonês Musashi Mizushima fez manchete quando entrou para a categoria de base do São Paulo. O meia foi escolhido a dedo pelo Rei Pelé, que em 74 abriu escolinhas de futebol pelo Japão para observar possíveis craques. Ele aconselhou os pais do menino a irem para o Brasil e apostar no futebol do garoto. Com o passar do tempo, o garoto fez bastante sucesso nas categorias de base do São Paulo e no Japão, onde ele recebeu o apelido de Asas de Ícaro, a carreira dele era sempre noticiada e muito enaltecida. Agora, com a sua paixão por futebol consolidada e uma história inspiradora de um jovem japonês brigando por espaço no país do futebol, Takahashi tinha toda a inspiração que ele precisava. Com isso, no início da década de 80, ele começou a escrever as primeiras páginas de Capitão Tsubasa. Futebol no Brasil é igual a sucesso. A maioria dos jovens aqui crescem assistindo e jogando futebol. Então o que a gente já pensa, já imagina que qualquer coisa criada relacionada a futebol vai dar certo aqui. E com o Tsubasa não seria diferente. Naquela época os canais de desenhos não eram tantos, a audiência estava concentrada em 3 ou 4 canais. Então as emissoras tinham que escolher sua programação com bastante cuidado. Não apenas para estar na frente da concorrência, mas também para comprar os direitos e dublar o desenho todo levava muito tempo e dinheiro. Logo, o fato do anime ser sobre futebol já era um fator de segurança para as emissoras investirem em Tsubasa, que era uma chance consideravelmente alta de sucesso. Além disso, com o sucesso de outros desenhos japoneses como Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball nos anos anteriores, já garantiram que o público tivesse acostumado com a estética e narrativa dos animes. A identificação foi um outro fator fundamental. A maioria dos jovens brasileiros cresce com o mesmo sonho, se tornar um jogador de futebol. E no anime é exatamente isso que vemos. Os personagens são apaixonados por futebol, mas tem que superar alguns fatores técnicos e financeiros para conseguirem atingir os seus sonhos. O fato de Super Campeões ser exagerado e irreal contribuiu muito para o seu sucesso. Primeiro por deixar as cenas mais dinâmicas, mas também por fazer os espectadores se enxergarem naquelas cenas. Quando criança, tudo que a gente fazia, a gente aumentava. Se a gente brincava de bonecos, a gente já imaginava uma luta épica, cheia de explosões. E quando a gente brincava de carrinho, a gente já se imaginava dentro de uma corrida de verdade. Então, na cabeça de uma criança criativa e imaginativa, aqueles chutes ridiculamente fortes e aquelas piruetas de Super Campeões eram um verdadeiro futebol.
Com o sucesso de Super Campeões e de seus personagens, crianças e adolescentes do mundo inteiro foram para as escolinhas de futebol, principalmente no Japão, que nos anos 80 viu um boom na modalidade. Pouco mais de uma década depois da circulação do anime, o Japão já começou a colher os frutos. Mais precisamente em 1992, o Japão conseguiu conquistar seu primeiro título, a Copa da Ásia. Título esse que eles voltariam a conquistar mais outras 3 vezes. Além da primeira classificação para a Copa do Mundo, que foi em 98. Depois dessa, o Japão está presente em todas as Copas até os dias de hoje. Muitos jogadores da seleção japonesa já confessaram que assistiam e se inspiram em Super Campeões. Alguns outros detalhes, como a bola das Olimpíadas de Tóquio ter sido inspirada em Super Campeões e o anime ter sido referência para outros desenhos, como o Super 11 e o futebol de rua, além de ter sido inspiração também para o jogo FIFA Street, demonstram a importância do desenho para o mundo do futebol. Super Campeões marcou uma geração de jovens apaixonados por futebol que desde cedo aprenderam com o tio Tsubasa que com futebol arte e com perseverança se pode conquistar o mundo. Deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!